Bom dia, bom dia, bom dia para você que está chegando, bom dia para essa retomada de lives, não é? E bom dia, vamos aí mandando o aviãozinho, tá bom? Para notificar as pessoas que estão chegando. Bom dia, Luiz Cláudio, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para você que está chegando e hoje vamos começar essa live tão importante, essa nova série de lives, não é? Sobre esse tema esse que vai impactar a sua vida. E aí, me diz quem estava com saudade das lives, que eu sei que tem algumas pessoas aqui, a Sol acompanha muito as nossas lives. Bom dia, querida. Vocês estão me ouvindo bem? A conexão tá boa? Como é que tá aí, gente? Diz pra mim, tá? E aí, animados com o que vai acontecer hoje? Eu também tô super animada. Então, manda esse aviãozinho para pelo menos 2 pessoas, pra você que tá aqui. E vai disparando o coraçãozinho aqui no Instagram, pro Instagram poder estar notificando. Ontem à noite eu não fui pra igreja, eu estava aqui na igreja da Barra, Sol. Estava aqui na Monte Oreb Barra ontem à noite. Mas, gente, é um prazer estar aqui retomando essa série de lives, não é? Esse momento tão importante, tão bacana que a gente vai construir aqui essas lives sobre esse tema. Tema esse muito polêmico, porque muito se entende. As pessoas também têm um hábito, né, de falarem algumas coisas sem ter conhecimento. E nosso objetivo aqui é gerar conhecimento. E para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Ellen, já sou psicóloga há 10 anos. Trabalho aqui na cidade de Rio de Janeiro. Trabalho essencialmente com terapia MDR, que é uma terapia de trauma fascinante, muito, muito bacana. São as terapias da neurociência. Trabalho com a terapia sistêmica, minha terapia de base, né? Mas hoje, predominantemente nos atendimentos, eu conjugo essas 2 técnicas, só para vocês entenderem, né? A psicologia é a ciência, a qual eu amo demais, eu tenho muito amor pela psicologia, e eu entendo que é uma ferramenta. Só que eu comecei a observar, gente, que existem situações que estão, na verdade, prendendo pessoas, pacientes, pessoas que eu conheço, né? E quando eu comecei a me deparar com os funcionamentos, que é o que nós vamos falar hoje, eu falei assim, realmente eu tenho que... Robertinha, bom dia. Jaciele, bom dia. Ai, que linda! Live mais esperada de todos os tempos, Brasil. É isso aí, gente. Casa Marta. Betinha, hello, hello. Hello, hello, Brasil. Ei, amo você, Michele. Bom dia. Gente, então, sem mais delongas, a gente vai, nessa série de lives, tá? Falar sobre esse funcionamento. Boa viagem, Michele. Vamos falar sobre esse funcionamento, tá bom? O que é o TPN, o transtorno de personalidade narcisista, e o mais importante, o nosso objetivo, o meu objetivo aqui com as lives, né, é gerar conhecimento, mas acima de tudo, para que as vítimas, os sobreviventes, as pessoas que passam por isso, possam se identificar e ter aí informações de esclarecimento e de apoio, tá? Então, para começar, né, o objetivo é esse, é gerar conexão. Ritinha, bom dia para você. Bom dia para você que tá chegando. Olha, manda pelo menos o aviãozinho para 2 pessoas, tá bom? Para que essa live venha a ser notificada e larga o dedo no coração, tá bom, gente? Larga o dedo no coração. Deixa eu contar para vocês uma novidade, tá? Para alguns conteúdos exclusivos sobre esse tema, tá? Eu estou inaugurando o meu canal de assinaturas específico aqui no Instagram. Se eu não me engano, acho que é 5 ou 6 e alguma coisa. É um canal de assinatura mensal. E agora eu vou direcionar todo ele para o transtorno de personalidade narcisista. Então,
vai ter material, se você quiser imprimir, que vai ser os mapas mentais, informações mais específicas para você que quer aprender mais. Então, dentro do meu canal de assinatura, que é o conteúdo exclusivo meu, tá? Terão essas oportunidades, tá? Depois eu vou explicar melhor como é que vai funcionar, mas é muito simples aqui. O meu canal de assinatura aqui dentro do meu próprio Instagram, eu vou explicar direitinho. E lá vão ter todos os conteúdos específicos com mais ainda profundidade. Porque quem me conhece sabe que eu não venho aqui para entregar qualquer coisa, eu venho para entregar tudo e mais um pouco. No meu conteúdo assinado é com mais profundidade, tá? E aí, quem sabe a gente não... mais pra frente tem novidades aí a respeito do tema, tá? Mas quero começar dizendo o seguinte. A seguinte pergunta. Você já se sentiu manipulado por alguém? Fala pra mim, né? Ou você já se sentiu depreciada, aquela pessoa que te desconstrói o tempo todo, aquela pessoa que não consegue ver você desenvolver, só vem com palavras, e tem um cuidado que eu vou falar agora, palavras depreciativas, disfarçadas de bondade, ou você, não, essa roupa não te cai bem, mas você não aceita a crítica construtiva, e quando você vai fazer a devolutiva, o que acontece? Essa pessoa não aceita. Essa pessoa não aceita. Então, vamos entender mais o que é o TPN. O que é TPN? Transtorno de personalidade narcisista. Primeira coisa, o indivíduo nasce com o transtorno? Não. Isso é desenvolvido, claro, tem um fator genético, mas é desenvolvido ao longo dessa caminhada. Então, uma paciente veio me perguntar, doutora Ellen, psicóloga Ellen, como é que a gente chega a esse diagnóstico, tá? Como é que a gente fecha esse diagnóstico? Preste atenção, gente. Isso é o início de uma construção de conhecimento. Se abra, tá? Vamos lá, que daqui a pouco vem a parte prática, que vocês vão começar a me fazer perguntas, tá? Perguntas e respostas. Vamos lá, vamos embora. E o que acontece? Quando nós temos essa situação, tá? Sendo configurada na vida de alguém, e daqui a pouco eu vou ensinar para vocês que existem critérios pelo o DSM, que é o livro de diagnóstico de transtornos mentais, tá? O DSM-4, né? Porque não é aleatório, existe um padrão. Olha pra mim, existe um padrão. Mas, Ellen, o transtorno de personalidade é uma disfunção? Sim, por quê? Tudo aquilo que gera transtorno, tudo aquilo que gera prejuízo para a pessoa e para as pessoas que cercam a ela, isso não é uma normalidade. Isso é uma maneira que essa pessoa funciona de forma disfuncional. Ellen, então você está dizendo que todo narcisista é mau? Não, a gente tem narcisista que tem tom de maldade, sim. Mas tem narcisistas que, pela configuração do trauma, dessa família, dessa história, desse processo, ele se desenvolveu assim como uma maneira de proteção. Então, preste atenção. O narcisista, tá? Existem variações dessa categoria. Mas, essencialmente, o que é essa condição? É uma condição em que o indivíduo tem o seguinte padrão: grandiosidade, necessidade de admiração, não é isso? E o mais importante, gente, o narcisista, ele não tem empatia. Sabe o que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Vou dar um exemplo clássico. Aquilo que eu falei daquela amiga, né? Ai, mas fulana, o meu problema... Você tá contando uma desgraça, olha só. Você tá contando uma desgraça, uma coisa, uma fatalidade. Ah, não, mas a minha avó morreu de um jeito pior. O dela é melhor. O dela tá acima. Então, esse padrão de grandiosidade, ele oscila desde aspectos positivos até negativos. Ele nunca pode deixar de ser o centro das atenções, do lugar, das situações. Ai, que linda, várias pessoas agradecendo. Pastora Grace, gente, manda essa live para o maior número de pessoas. A gente precisa, e eu daqui a pouco vou contar uma coisa para vocês que vai abrir a sua mente, tá? Referente a isso. Por que eu vim aqui falar sobre isso e botar isso como uma bandeira agora na minha vida, tá bom? Então, vamos lá, voltando aqui. Então, o transtorno de personalidade narcisista, né, que é o TPN, o que acontece? Ele
tem esse funcionamento. Então, comumente, é uma pessoa que acha que é mais inteligente que a outra, sabe mais. Sabe aquela pessoa assim? Olha só, presta atenção. Você é especialista em um assunto. Ai, desculpa, gente. O meu cílio aqui. Você é especialista em um assunto. E a pessoa tem um curso. Você é doutorado naquele assunto. Ela diz assim, ah, fulana, eu não acho que esse termo aí técnico tá certo, não. Então, sempre com essa vontade, com essa maneira de competir e de existir, que ele tá numa posição de destaque. É aquela pessoa que gosta de ser bajulada. Ela não vive sem a sua plateia. Ela não vive sem o seu público. Então, Ellen, onde é que isso acontece muito? Gente, qualquer ambiente, família, ambiente corporativo, ambiente religioso, os narcisistas estão passeando. E o pior, sabe o que é o pior? Não é o narcisista, não. Eu vou falar pra você o que é pior. São as vítimas acharem que isso é normal. Sabe por quê? Quando você não reconhece uma outra forma de ser e existir, quando você não reconhece um padrão disfuncional, o que acontece, gente? O que acontece? Você acha que tá normal, aí você só tá tendo prejuízos financeiros, emocionais. Gente, pasmem vocês. Eu estou colocando lá no critério para poder escolher o tema. Uma amiga minha de muitos anos de amizade me manda, isso foi no status, preste atenção. Ellen, tudo que você tem de mais sagrado, anuncia aos 4 ventos o que esse transtorno fez da minha vida. Essa amiga minha se relacionou com um parceiro, um companheiro de 15 anos de relacionamento, em que ela foi produto, né? Ela foi uma vítima dele. E, gente, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu é que todo narcisista tem alguém que retroalimenta isso dentro dele, que é a vítima, né? Então, ele faz o gaslighting, né? Que é, eu vou explicar ao longo dessa série de lives aqui de agosto, o que é o gaslighting, o que é o love bombing. Gaslighting é quando ele começa a desconstruir a pessoa, né? É a fase do enamoramento, o love bombing, você é melhor, você é tudo. E o gaslighting é aquela desconstrução, ah, você tá gorda, ah, ninguém vai gostar de você, ninguém vai te amar, só eu te amo, né? Então, é uma relação que passa por ciclos. E, queridos, essa minha amiga, depois de 15 anos de perdas financeiras, a família dela sempre soube que aquele relacionamento não era saudável, não é? Única filha, essa minha amiga. Ela finalmente diz assim, amiga, eu tô muito feliz que esse tema você vai ajudar pessoas, porque eu fui uma dependente emocional e estou tentando reaver a minha vida há 2 anos. Então você imagina quais foram os prejuízos emocionais e traumáticos que, inclusive, gente, esse transtorno gera um efeito no sistema nervoso central da vítima comparado ao PST, que é o transtorno do estresse pós-traumático, tá? Que é um dos traumas, assim, né? É trauma, né? Que a gente fala dentro da linguagem do MDR, que é um trauma de guerra, né? É o trauma que pessoas que passaram por um momento de guerra passam. Então, dependendo da escala desse grau de transtorno, porque ele tem graus, tá? Imagina o prejuízo. Agora, Ellen, você só vai falar da vítima? Não. O narcisista, né? O transtorno de personalidade narcisista é aquela pessoa, gente, que tem, na verdade, uma falta de autoestima, não é? Uma falta de autoestima, que ele tem que se alimentar da energia vital das pessoas, entende? Então, ele é infantil, ele é inseguro. Esse excesso de segurança, na verdade, esconde, oculta uma falta de... E o pior de tudo, gente, são pessoas extremamente superficiais. Não queira relacionamento de profundidade com o narcisista, que você não vai conseguir. E se conseguir, aspas, ele vai sugar você inteiro. Ele vai drenar sua vida, sua energia vital, suas ideias, tá? Ah, sim, gente, essa live vai ficar gravada, tá? Só pra dizer que essa minha série de lives aqui, narcisismo, vai ficar gravada, tá? Vão ser
Vão ser todas essas segundas-feiras até a 1ª de setembro, essa série de lives, tá bom? E uma outra coisa importante, gente, que como é que a gente vai identificar essa pessoa, não é? Como é que nós vamos identificar quais são as características? E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu sou uma sobrevivente. Eu, Ellen Cris Sarmento, sou uma sobrevivente. Mas, Ellen, por que você está falando isso? Existem situações que você vive ao longo da sua caminhada que você diz assim, nossa, isso tá fora da caixinha. Isso tá fora da normalidade, né? Bem, deixa eu só responder aqui. Bárbara, por que a psicologia não falava sobre isso? Olha, o que acontece? Existem temas e circunstâncias e situações que existem modismos, né? Existem fases que se fala mais sobre, exemplo, o autismo, os transtornos de personalidade. Então, hoje eu acho que é um tema muito em voga, porque as pessoas estão começando a entender o que é um comportamento que gera prejuízo. Então, eu acredito que possa ser isso. Mas voltando aqui, gente. Quando eu comecei a entender que eu fui uma vítima, tá? Vítima mesmo. Isso começou há 25 anos atrás, quando eu me relacionei com uma pessoa, quando eu morei nos Estados Unidos. Eu fiz faculdade lá. E aquele meu namorado americano, ele tinha um padrão muito diferente. Eu falava que achava que era cultura, presta atenção. Fica a dica. Imagina, há 25 anos atrás, eu tinha 24. Eu tinha 20 anos. Numa cultura diferente. Uma pessoa que falava outra língua e tinha muito conhecimento, né? 20 anos, saída do Rio de Janeiro, cheguei numa cultura do interior dos Estados Unidos, uma universidade chamada Universidade do Tennessee, sem muito conhecer, né, da cultura. E ali, aquele rapaz que eu namorei, ele era um narcisista clássico, um narcisista nível 3, que desconstruiu a minha autoimagem. Só pra vocês terem ideia, eu tive um ganho de peso muito grande naquela época. Eu saí do Brasil muito magrinha, eu cheguei fortinha. Porque ele falava assim, não, você é muito linda, mas você tem que comer, preste atenção. Você tem que... Eu era super ativa na universidade. Ele, não, mas você não pode ter contato com essa pessoa, você não pode ter amizade com essa. Então eu tinha uma rede de amigos muito grande. E ele começou a me minar, me podar, me colocar numa caixa. E eu achava que aquilo era amor. E eu achava que aquilo era cuidado. Quando eu estava totalmente isolada e no controle dele, ele começou a fazer gaslighting comigo. E aí eu voltei pro Brasil, pras férias, né, pra pausa. E aí, depois eu não retornei mais, voltei aqui a retomar os estudos no Brasil, que na época eu fazia faculdade de Direito. Por que eu tô falando sobre isso? Isso foi algo que eu vivi, mas que desconstruiu uma série de coisas na minha vida. Então eu quero dizer que eu fui vítima do primeiro narcisista. E aí eu conheci o segundo narcisista, que me perseguiu durante mais de uma década. E aí eu conheci o terceiro narcisista, que eu tô liberta dele tem 15 anos. E aí eu passei 5 anos fazendo um detox emocional, cura da alma. E olha só, eu não tenho problema nenhum de falar sobre a minha vida e os meus processos. Sabe por quê? Eu sou curada. Quem é curado vai falar com muita autoridade aquilo que viveu. Então eu tô falando aqui com a autoridade da vivência que eu tive e como profissional de saúde mental. Eu sei o que é estar do lado da vítima. Eu não tô falando aqui como uma cientista que tá literalmente examinando um caso. Não, eu tô falando da ótica da vítima. E a ótica da pessoa que tem esse padrão é uma pessoa disfuncional, é uma pessoa adoecida, é uma pessoa que fere os outros, tá certo? Mas que requer tratamento, tá? Eu não acho que é uma pessoa que tem que ser condenada, não. Ela tem que ser cuidada, tá, gente? Então, vamos comentar. E o que se assemelhava nesses 3 narcisistas? Que os 3 queriam me botar dentro de uma caixa, dentro de um padrão, que só eles tinham controle sobre mim. Então, eu sempre sou uma pessoa muito afetuosa, muito afetiva, muito carinhosa. Então, eu achava que aquilo era um falso amor, até o ponto daquilo de me desconstruir, de me magoar, me fazer mal. Ellen, como é que foi o seu processo de cura? Sim, 5 anos, sem me relacionar com ninguém, passando por processo de cura da alma, Jesus terapia. Na época ainda não trabalhava com MDR, né? Não conhecia MDR, nem era psicóloga nessa época.
Mas foram processos que, até o dia de hoje, eu me recordo com tamanha experiência, tudo que vivi. Então, eu quero dizer pra você que quando você tem alguém que te desconstrói, seja numa relação afetiva, seja numa amizade, alguém que sempre quer estar num padrão acima do seu, aí você fala, Ellen, então peraí. Se você foi vítima de 3 narcisistas, você teve amizade com pessoas narcisistas? Sim. Por quê? Porque você acaba atraindo esse padrão, né? Depois que você começa a perceber que existem filtros e existem processos, você fica mais o quê? Ligado. Bem, uma pessoa perguntou aqui várias coisas aqui. Primeiro, assim, o narcisismo tem cura? Não. Por quê? Porque é uma forma de funcionar a personalidade, a mentalidade, o funcionamento cerebral, o neuroquímico da pessoa. A pessoa funciona daquele jeito. É disfuncional? É. Qual seria um processo de cura? A pessoa primeiro reconhecer que precisa de ajuda, tá? E nem psicofarmaco, nem medicamento ajuda o recondicionamento desse transtorno. Somente psicoterapia, tá, gente? Então, só para vocês entenderem que esse transtorno de personalidade, claro, né, que existem outras coisas. O imparivo atrai o narcisista. Tá falando aqui. Mesmo porque o narcisista não se reconhece. Bem, é muito difícil o narcisista reconhecer, pedir ajuda, a não ser que ele venha estar tendo um prejuízo, exemplo, financeiro muito grande. E aí aquele exemplo clássico, né? A mulher famosa que tem os milhões de reais na conta e o cara que controla a carreira dessa mulher. Exemplo, se ele perceber que vai perder os privilégios, o que ele vai fazer? Ele vai querer ser tratado. Por quê? Ele não quer perder a condição de poder, de status. Todo nesse exemplo que tá muito comum hoje em dia, não é? Até mesmo, exemplo, pessoas que têm uma amizade X, né? Ah, porque a fulana de tal é muito poderosa, a fulana de tal, assim, se eu não me submeter a isso, eu vou perder os acessos. Então, isso acontece realmente, tá? Então, o narcisista, ele só vai pedir por ajuda quando ele vê que uma condição que ele tem vai ser subtraída dele, tá, gente? Então, isso é muito importante, tá? Só nesse momento que ele reconhece. Quando ele vai ter perda de status, de poder, de controle, tá? Aí as pessoas falam assim, mas Ellen, todo narcisista é psicopata? Não. Não. Mas todo psicopata é um narcisista, tá? Bem, falando sobre isso, psicopata é aquela pessoa que não tem empatia, igual o narcisista, né? Só que tem uma leve diferença que diz assim, o narcisista, ele não sente, presta atenção, culpa, tá? Não sente culpa de furar o teu olho na empresa, de roubar um contrato seu, de roubar o namorado de alguém, a namorada de alguém, ele não vai ter culpa. Mas quando ele é pego e descoberto, ele sente vergonha. Ellen, o que significa isso? Que o traço de diferença dele pro psicopata é que o psicopata não sente culpa em momento nenhum. E a psicopatia, que é um transtorno de personalidade antissocial psicopata, é o único transtorno de personalidade que aparece no exame de neuroimagem. Porque o lóbulo frontal, ele não tem uma condição fisiológica igual das demais pessoas. Ela tem uma parte que não é tão desenvolvida, tá? Então, o psicopata, nós temos que... essa condição aparece em exames de neuroimagem. O transtorno de personalidade psicopata, TPN, transtorno de personalidade borderline e transtorno de personalidade histriônico não aparecem. São o que nós chamamos dentro da psiquiatria, né? Não existe medidor biológico, tá? Apesar de haver profundos prejuízos neuroquímicos, neurológicos nas vítimas, tá? Nas pessoas que sofrem essa relação com essas pessoas, tá bom? Vamos lá. Tem mais perguntas aqui. A pessoa tem que aceitar que é, né? Sim. E aquilo que eu falei, essa pessoa só vai aceitar que é, gente, em que momento? No momento em que ela tiver perdas, perder o controle das finanças, perder o poder, perder a projeção. Aí ela vai se configurar como uma ovelhinha mansa, entendeu? Ovelhinha,
e falar, não, eu vou aceitar, entendeu? Gente, só pra falar, minha caneca é da Pelume Arts, tá? Essa marca maravilhosa de personalização da minha amiga Monique Fena. Olha que lindo que ela fez, ó. Com a logomarca aqui, minha logo. Olha que lindo, Brasil. Porque jabá é assim. Suelen, amiga, um beijo, amiga. Tô te devendo a saída de aniversário. Não esqueci, meu coração tá com você, tá, Brasil? Te amo, amiga. Muitos anos de amizade, amiga. Love you. Vou levar você no japonês. Gente, é assim, entendeu? E detalhe, que a pessoa TDAH hard level. Eu mesmo, só não sou hiperativa, né, gente? Mas sou TDAH, tá, Brasil? Aceita que dói menos. Agora vamos lá. Que eu amo falar, Brasil. Amo por mim eu fazer a live de 2 horas. E aí, o que vocês acham? Bem, e quando se trata de uma mãe ser narcisista, como conversar para que ela aceite o tratamento? Querida, olha só o que acontece. Quando nós temos, né, os casos das mães narcisistas, né, que fazem muito esse movimento de gaslighting e love bombing, né? O que é o gaslighting? Só para você entender. É o padrão que o narcisista usa para deixar a vítima dentro do controle dele. E o love bombing é quando ela mima a sua vítima, né? Bem, com essa mãe que é narcisista, eu digo o seguinte, que a gente tem que ter muito cuidado, porque olha só, tem momentos como esse, que às vezes a vítima depende desse narcisista. E a gente tem que saber conduzir isso, porque tem determinados laços que nós vamos ter que aprender a lidar. E é uma das coisas aqui que ao longo dessas lives de agosto, as nossas segundas, eu vou ensinar, eu vou compartilhar, tá certo? Então vamos lá, com uma mãe narcisista, o que eu tenho que entender? Que ela deu o que ela tinha e eu tenho que liberar perdão pra ela. Mas até a vítima, até esse filho, essa filha entender, olha só, entender, tá? Que essa operação é disfuncional, ela já passou por muita dor, tá? Ela já passou por muita dor. Mas quando essa pessoa é terapeutizada, faz processos emocionais, na sua espiritualidade de cura das emoções, tá, gente? Que a espiritualidade não tem a ver com a religião, tá? Tem a ver com a maneira como você se conecta com o divino. E aqui eu sei que tem pessoas de todas as religiões, tá? Não tenho problema nenhuma com elas, amém, gente? Mas eu tenho que ensinar. Então, vamos lá. Quando a pessoa tem sua espiritualidade, a sua fé, eu tenho a minha fé em Cristo, né? Que eu digo que é a fé que governa a minha vida. E se não fosse essa fé, muitos processos eu não teria vivido de cura, junto com a ciência, tá, gente? Com muito respeito às duas esferas. Mas eu digo pra vocês, é muito importante a gente entender que o narcisista, ele vai operar assim, e que eu, que sou a vítima, tenho que dar limite. Então, exemplo, para uma mãe narcisista é não alimentar. O que é não alimentar o narcisista? Não ir pro confronto. Não brigar. Não medir força. Simplesmente, se você já é um filho que tem autonomia financeira e emocional, é dizer assim, aspas, ela não vai entrar nesse lugar. Eu não vou ficar ligando para pedir opinião. Não é? Ela não vai ficar entrando na minha casa, dominando a minha vida, o que eu como, deixo de comer, se eu faço, se eu não faço. Não vai. Você vai botar essa mãe nesse lugar de respeito, tá bom? De amor, né? Porque isso é um funcionamento dessa mãe. E você vai dizer assim, eu sou livre. Em ir e vir, entender que minha mãe deu o que ela tinha e eu sou livre para continuar a jornada. Porque olha só, às vezes, essa mãe foi narcisista porque sofreu um trauma, sofreu um abuso, se configurou. Gente, isso é tão importante vocês entenderem, que todo transtorno de personalidade, o diagnóstico só se dá a partir dos 18 anos, tá? Não temos crianças narcisistas. Alô, Brasil, alô? Alô, Brasil, tá? Não. A partir dos 18. Com exceção do psicopata, que você já observa algumas características, até porque falei que em exame de neuroimagem, né? A partir de determinado tempo começa a ficar nítido. Mas, olha só, a gente tem que ter muito esse cuidadinho, tá? Pra não ficar botando receita de bolo, copia e cola, né? Depois da live aí que vai falar, narcisista, não, peraí, calma. Eu vou falar as características, Brasil, tá? As características. Mas há uma linha tênue, porque a geração mimimi me rotula todo o nível de cobrança com o narcisismo. Bem, o que acontece? Uma coisa que a pastora Grace aqui, minha amiga, amo você, Jaque Viana, Brasil, amo você. Vamos lá, pastora Grace, o que acontece?
Quando nós temos essa geração mimimi, que é uma geração que está tendo essa condução de comportamento, ainda assim a gente tem que tomar muito cuidado de redirecionar a rota desses adolescentes, né? De conduzir. Porque, olha só, o narcisismo, ele gera prejuízos, né? O narcisismo, ele é um transtorno de personalidade. Claro, tem aquelas pessoas que estão se conduzindo narcisistas em algumas coisas, ok. Mas existem prejuízos inequívocos e existem padrões que o DSM coloca. Então a gente só tem que colocar essa linha tênue para não ter o cuidado de rotular. Só temos que ter atenção sobre isso, tá? Eu sei que são muitas perguntas, as pessoas têm muita dúvida e eu amo, tá? Ó, tem uma outra querida que tá falando assim: que seria alguma de características do psicopata? Ó, se vocês curtirem muito essa live e mandarem muito para muitas outras pessoas, se eu tiver pelo menos um view de 4.000 aqui, 3.000 pessoas vendo essa live depois, eu vou fazer uma série só sobre a psicopatia, tá? Mas deixa eu só dar uma dica aqui pra Cláudia, que me perguntou isso. Cláudia, é a Cláudia? Não, é a Glaucia. Glaucia, olha só. O transtorno de personalidade psicopata, tá? É um transtorno que ele se caracteriza predominantemente pela falta de empatia, o que se assemelha ao narcisista, tá? Falta de se colocar no lugar do outro. Mas o psicopata, ele não sente culpa e ele não sente vergonha de fazer mal às pessoas. Para aquilo ele é normal. Porque o lóbulo frontal dele, o que seria toda a parte de sentimento, emoção, não é? Conexão, ele não tem. Na verdade, ele tem, só que o seu lóbulo frontal, ele tem um tamanho diferente, tem um tamanho menor do que o habitual, tá? Então, o psicopata, predominantemente, matar alguém emocionalmente ou fisicamente e tomar um sorvete pra ele não tem muita diferença, é a mesma coisa. É bem esdrúxulo o que eu tô falando, mas funciona assim, a mente dele, tá? Funciona assim. 5% da população mundial, gente, já foi uma estatística, tem um fator genético, tá? Nesse aspecto da psicopatia. Mas sempre é importante lembrar que todo fator genético, tá? Precisa de um ambiente para manifestar aquele transtorno. Resumindo, precisa de experiências para modelar, moldar. Então, a psicopatia tem um fator de 5%, mas também tem os traumas, lá na primeira, segunda infância, que vão deformando essa maneira do indivíduo se ver, se relacionar, né? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com os 10 primeiros anos de vida, gente. A tudo que as crianças assistem, informação, acesso, tá? Porque é muito importante, tá bom? Ah, meu marido entrou, Jorge. Beijo, Jorge. Gente, vamos lá. Quais são os principais critérios pra gente identificar o narcisista, Brasil? Quais são? Fala pra mim, vamos aprender? Caderno e caneta, tá? Glaucia, eu sou objetiva, sabe por quê? Se eu não gerar objetividade, eu não gero aprendizado. E nosso objetivo aqui é ampliar conhecimento e conectar, tá? Então, obrigada, meu amor, pelo feedback fantástico. Olha só, vamos lá. Quais são as 5 principais características do narcisista? Ok? Narcisista. Quais são, gente? Quais são? Papel e caneta na mão. Vambora, Brasil. Primeira característica: sentimento exagerado de alta importância. As pessoas que têm o TPN, que é o transtorno de personalidade narcisista, elas frequentemente acreditam que são superiores aos outros e exageram as suas conquistas e talentos. Então, aquela pessoa assim, você tá numa roda de conversa? Ah, porque o meu é melhor, eu amo isso, o meu é superior. Ai, porque você viajou pra Paris? Ai, mas eu fui pra Paris, fui pra Roma e fui pra Amsterdã. Exemplo, né? Você contando a sua conquista e a pessoa pegando a sua conquista de uma viagem e jogando a lata do lixo.
dizendo que a dela é maior, é melhor, tá? Então, primeiro, sentimento exagerado de autoimportância. Então, tá todo mundo falando e aquela pessoa tá dizendo que o dela é melhor, ou ela sabe mais, tá? Então, é a primeira característica. Segunda característica, fantasias e sucesso de poder, tá? Elas frequentemente, tá? Têm fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilhantismo, beleza, amor ideal. E, gente, essas fantasias, elas são desproporcionais à realidade e são usadas para sustentar sua autoimagem inflada. Lembra que eu falei que o narcisista é aquela pessoa que tem uma falta de autoimagem, uma falta de autoestima, que se disfarça nessa grandiosidade. Então ele tem que botar assim, porque minha harmonização é melhor, porque eu faço melhor. Ele é superficial, ele não suporta a profundidade. É aquela pessoa que, se eu fosse falar metaforicamente, não consegue fazer um mergulho de cilindro só por cima da água. Porque as profundidades colapsam ele por dentro, tá? Colapsam. Comumente são pessoas infantilizadas, tá? Muito infantis, né? Spoiled, mimadas, não é? Você não vai me dar, não vou ser seu amigo. Como isso? Só que de uma proporção adoecida que afeta todo mundo, que traz prejuízos emocionais, financeiros, tá, gente? Então, só para vocês entenderem. Terceira característica, necessidade excessiva de admiração. É aquela pessoa assim, ou é aquele indivíduo que é assim, mas olha, eu tive uma grande conquista e fala sobre isso o tempo inteiro e ela precisa ser aplaudida, ela precisa de circo. O narcisista precisa de plateia, ele precisa de um séquito, né? Uma corte em volta dele. Porque ele é o rei, ele é a rainha, né? Como ele se vê, coroado, entendeu? Adulado. Porque, queridos, todo exagero esconde uma falta. Percebe? Todo exagero esconde uma falta. Então, esse exagero é uma falta de autoestima. Autoimagem fragmentada. Aonde foi isso? Na infância. Aonde foi essa deformidade? Ao longo do desenvolvimento. Lembrando sempre que qualquer diagnóstico referente a transtorno de personalidade se dá a partir dos 18 anos, gente, tá? Ok? Só pra vocês não ficarem falando besteira, tá? Doutora Elia não ensina besteira, tá? Vamos lá. Quarta característica, falta de empatia. Uma característica marcante do narcisista é a incapacidade de reconhecer ou identificar-se com os sentimentos dos outros. Exemplo, é aquela pessoa que chega desconstruindo todo mundo na mesa e ela acha que ela é o máximo, que ela tá super certa e que ela não fez nada demais. Foi deselegante, foi educada, gritou, se descompensou, né? E pra ela, tá tudo bem. Por quê? Porque ela não tem empatia, ela não sente. Agora, quando ela é ignorada, opa, fui ignorado. Tem alguma coisa acontecendo? O que será? Aí pode ser que ela se ligue, né? Pode ser que ela se ligue. Agora, um conselho que eu dou a vocês aqui que estão nessa live. Jamais confronte o narcisista se você depende dele, se você tem alguma condição com esse narcisista, tome cuidado. Tenha o máximo cuidado para poder lidar. Ellen, é pisar em ovos? É. Porque tem situações, gente, que a pessoa, ela pode ter um rompante de violência, de agressividade e pode ferir a pessoa. Mas Ellen, então você tá dizendo que eu não posso ser tiro, pancada e bomba? Não, não pode ser não. Com narcisista, não. Você tem que saber operar, você não vai bajular, mas você também não vai o quê? Se desconectar. Tem situações, gente, que tem pessoas que têm parceiros narcisistas há 20 anos. E são dependentes emocionais. Ou às vezes a pessoa tá se libertando da dependência emocional, mas ainda depende de um divórcio que não venha a ser litigioso. Vocês estão entendendo como é delicado? Vocês estão entendendo como é importante compreender essa dinâmica? Tá? Última característica das 5. Comportamento arrogante e presunçoso. Né?
Então ele demonstra comportamento e atitude presunçosos, assim: ah, mas fulana, eu vou conquistar isso, vou ganhar mais do que você, entendeu? Eu não posso morar numa casa que eu não seja menos de 20 mil reais o aluguel. Tô dando um exemplo. E a pessoa não tem R$1 no bolso, mas ela tem que ser maior. Ah, porque eu vou conseguir o contrato X com a empresa tal, né? E trata com desdém. Quem? Ah, eu moro na de 20, vou morar na de 20 e você que mora na de 5. Que poder que você tem? Então vocês percebem que o narcisista tem essa demanda de poder sempre em voga, gente? Ele sempre tem a questão de poder envolvido nisso. Vocês compreendem que é um modus operandi, o modo de operação deles é complexo e a gente tem que tomar todo cuidado. De quê? De gerar ferramentas de autoproteção. Se às vezes você tem um chefe narcisista e você precisa daquele trabalho, você vai ficar batendo de frente ou você vai entender que a operação daquela pessoa é daquele jeito, que eu tenho que criar meu ambiente de sanidade mental para que eu não adoeça, porque comumente as vítimas, elas adoecem psiquicamente, não é? Aonde tem uma depressão sempre, né? Que é um esvaziamento de dopamina, né? A baixa dopaminética, que é o que dá pra gente alegria, disposição, não é? A vítima, quando ela entende que ela tá lidando com uma pessoa que não tem um desenvolvimento normal, ela, opa, peraí, o defeito não tá em mim. Não sou eu que não sou boa o suficiente, sou eu que sou o normal e estou com uma pessoa que tem um funcionamento disfuncional. Então você começa a entender que não existe culpa, existe compreensão. Vocês estão entendendo? E quanto mais ignorância tiver sobre esse assunto, mais eles tomam força. Mais pessoas estão tendo uma vida emocional miserável porque tem que se submeter, às vezes, a uma violência física, a uma violência verbal, e acham que isso é normal. Gente, isso não é normal, não. Eu digo porque eu fui vítima de 3 narcisistas, e eu digo porque hoje eu me relaciono com uma pessoa normal. Uma pessoa que é saudável. Vocês estão entendendo? Eu tenho métrica pra falar. Então, assim, quando você é uma vítima que vive e experiencia, é claro que os efeitos são longos ao longo da vida que você vai percebendo, tá? Bem, vamos lá. Eu convivi com esse tipo de pessoa sem qualidade por 23 anos. Ele sempre falava que ele era demais para mim, que eu tinha ganhado na loteria. Ele se achava o cara. Af, que preguiça. Querida, é isso aí. É desse jeito. A pessoa sempre se põe no lugar de destaque, entendeu? E o outro não tem valor. E, gente, qualquer relacionamento, tá? Qualquer relacionamento tem que ser bilateral. Seja de amizade, seja uma relação afetiva, tá? Só que com narcisista não vai rolar bilateralidade. Não vai rolar porque não tem empatia. Só tem um lado dele, o que é bom pra ele, o que é melhor pra ele. Vocês estão entendendo a complexidade? Então, não é sobre, ai, Ellen, eu vou mudar, ai, eu sou romântica, vou mudar. Não vai. Você quer conviver, você vai conseguir conviver, você vai ter que, no mínimo, tá com suporte psicológico muito bom, né? Pra conseguir processar isso. Eu diria que é uma condição que não altera e que, se você quiser viver o inferno na Terra, é uma escolha sua, tá? Eu escolhi não viver, tá bom? Eu escolhi ser uma sobrevivente, eu falo como uma sobrevivente de narcisistas em escalas diferentes, tá? Um narcisista era escala 3, o outro era escala 2, o outro era escala 2. Então, eu sei o que eu tô falando. E quais foram os prejuízos que eu trouxe para minha vida ao longo desses 24 anos, né? Eu estou com meu marido, tem 9. Então, há 9 anos eu sei que é me relacionar com uma pessoa normal, tá? Se meu marido tem defeito, tem defeito, mas ele não é narcisista. Então, isso aí, gente, é outro nível de relacionamento, uma relação saudável de respeito. É isso que eu tô querendo dizer, tá? É nesse aspecto que eu tô querendo dizer. E, querida, pra você que descreveu essa situação, Karina, deixa eu só falar uma coisa pra você, tá? Quando a gente sobrevive a uma experiência dessa magnitude, eu quero dizer pra você que existe o amanhã, existe um novo momento, existe uma nova história na nossa vida, tá? Então, a esperança, ela nunca pode deixar de existir na sua vida.
E o que eu tenho pra você é recomece, reconstrua sempre, tá? Então, gente, isso é importante. Eu fiz um detox, né, de 5 anos depois dos narcisistas, tá bom? Sim, pastora Grace levantou uma coisa aqui que eu achei fantástico. Gente, olha só. Na Bíblia temos exemplos de personalidade narcisista. Gente, temos. Ainda tem um detalhe, tá? A Jezabel lá, a Jezabel, a rainha maléfica. A Jezabel, ela não era só narcisista, não, tá? A Jezabel, ela era psicopata, tá? E narcisista. Mas, Ellen, vamos lá, todo narcisista é psicopata? Não, mas todo psicopata é narcisista, tá? Todo psicopata é narcisista. Então, Jezabel, que foi aquela rainha que matava as crianças, matou os netos, né? Pra não haver problema, questão de sucessão, né? Foi uma mulher que trouxe idolatria lá pro povo do contexto bíblico lá, né? Profetas de Baal, era uma bruxa, né? Uma bruxa do mal. A Jezabel, gente, ela era uma psicopata, tá? Sim, manipuladora, sim, manipulava o marido dela, né? Que era um apático, né? Era o poder do controle. Agora, gente, importante aqui entender. O transtorno de personalidade narcisista, né? Até a amada aqui, Kelly, um beijo, Kelly. Kelly falou o seguinte, a questão da manipulação. Então, o que nós vemos? Nós vemos uma manipulação, em alguns casos, muito disfarçada de bondade, né? Ah, você tem que fazer isso, fulana, porque eu vou ganhar isso, você vai ganhar isso. E tem aquela manipulação que às vezes é mais, tá? Evidenciada. Eu quero dizer pra você o seguinte, se uma relação é bilateral, e eu disse que o narcisista só funciona em uma frequência, qual a dele, você sempre tem que botar na balança o que eu perco e o que eu ganho com esse relacionamento. Todo relacionamento bilateral de respeito, só para as pessoas entenderem o que é uma manipulação, porque ela aparece de várias maneiras. Tem que haver respeito e troca. E a manipulação comumente é eu obter aquilo que eu quero e vou prejudicar você. Mesmo que isso simbolize você sair da minha vida, ou você quebrar financeiramente, ou você deixar de existir. Porque a manipulação é, eu quero pra mim aquilo que é meu e eu destruo você. A manipulação é isso na realidade. Então, tome cuidado quando você vê pessoas que disseminam palavras em rodas sobre alguém que está em destaque. Às vezes, essa pessoa é tão narcisista que ela não consegue ver o sucesso do outro. Aí, sabe o que ela faz? Ela faz gaslighting, my God. Sabe o que é isso? Desconstruir a pessoa. Ela tá usando o gaslighting, o poder dela de carismático, né? Dentro daquela roda, para desconstruir aquela vida. Ah, mas Ellen, isso acontece all the time. Muito, tá? Significa que acontece toda hora. Mas Ellen, como é que eu faço para me proteger dessa pessoa? Continua vindo nas lives que eu vou te dar ferramenta, tá? E meu canal de assinatura aqui no Instagram, perdão, eu vou liberar conteúdos exclusivos sobre o tema, tá? Ellen, as lives, a live você passa, você multiplica, porque esse conhecimento não é só para ser seu, você tem que multiplicar. Nós temos que, literalmente, gente, psicoeducar a população, tá? Ah, vou fazer o cabelinho, Kelly. Gente, Kelly Furtado, querida, tem um hair salon fantástico aqui no Rio de Janeiro, tá? Pra você que tá aqui no Rio de Janeiro, tá, Brasil? KS, último lançamento aqui na Barra da Tijuca, no bairro que eu moro aqui, maravilhoso, tá? Na verdade, também tem São João, é uma loucura. Kelly Furtado, kisses and kisses for you. Gente, é assim. Ô, Kelly, olha só, o merchan comigo é assim, tá? Gente, hello, Brasil. Bom dia. Imagina se Deus tivesse me feito uma pessoa chata pra falar desses temas. Porque, olha só, às vezes até eu me pego assim, gente, olha só. Eu fui vítima de 3 narcisistas do inferno, né? Só Deus sabe, olha só, gente. O que eu passei nos últimos 24 anos, há 9 eu tô com a pessoa normal, né? Eu digo, Senhor, o Senhor me fez leve pra falar de coisas dessas. Sabe por que eu brinco assim, gente? Falar da alma, da dor humana, da alma humana e as dores da alma, não é uma coisa fácil. E eu entendo que Deus me deu essa graça
né? De sabedoria, de leveza, né? Que é a maneira que eu sou realmente, para poder ajudar pessoas nessa travessia, que não é fácil. Mas o próprio Cristo deixa para nós a instrução que enquanto estivéssemos aqui, estaríamos vivendo processos, parafraseando o que ele deixa para nós na Bíblia, né? Então, compreender que existe esse funcionamento disfuncional e entender que existe uma carga para cada um de nós e que eu vou levar o que é meu, eu não vou levar o de ninguém, gente, tá? Nós ficamos mais leves, podemos caminhar na nossa fé, nos nossos projetos, sem culpa, porque o narcisista adora imprimir culpa nas suas vítimas, tá? Ele ama. Guilty. Guilty. Sabe o que é guilty? Gente, eu falo assim em inglês e português, né? Liga não. Quem não me conhece, fala assim, meu Deus, que menina é, gente? Eu misturo, entendeu? É assim, é básico. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Vamos lá, gente. O que é importante identificar, como eu já falei dos 5 sintomas aqui, do narcisista? Ellen, por que eu tenho que identificar? Olha só, um diagnóstico preciso é o primeiro passo para o tratamento. Sabemos que o narcisista só consegue pedir ajuda se ele vai possuir perdas enormes, né? Beleza. Agora vamos lá. O transtorno de personalidade narcisista, a gente sabe que ele pode causar danos significativos pessoal e profissional. Sabe qual é aquele exemplo? Vou dar aquele exemplo. A pessoa está prestes a fechar um contrato de, sei lá, R$1 milhão com a marca. E aí, o transtorno dela faz ela dizer assim, é pouco R$1 milhão para mim. E é um dinheiro que aquela pessoa precisa, presta atenção, aquela pessoa precisa daquele recurso financeiro, entendeu? Só que o seguinte, ela tem esse transtorno que leva tantos prejuízos à sua vida que ela diz assim, R$1 milhão é pouco. Eu não quero, rasga o contrato na frente do contratante. O que acontece? Fecha a porta. Não só com aquele contratante, mas com uma série de outros. Ou melhor dizendo, às vezes é um contrato de publicidade com uma marca que é R$10 mil, né? Uma marca para fazer merchan. Ah, não, é muito pouco. Eu tenho 5 milhões de seguidores. Eu quero mais. E aí aquele dinheiro é o dinheiro que ela teria que pagar, fazer alguma coisa. Então vocês percebem que o narcisista, com essa questão do excesso de grandiosidade, com essa megalomania, em muitos casos, ele se prejudica porque ele sempre acha que está acima de tudo, de todos e qualquer circunstância. Mesmo que aquilo venha gerar prejuízos financeiros e emocionais para ele e para a família dele. Tá, gente? Então vocês percebem que não é algo simples. Vou copiar e colar o que a psicóloga está falando aqui e vou. Não, gente, não é. Tá? A gente tem que olhar por várias óticas, ótica da vítima, a ótica de quem tem esse transtorno, não é? E a ótica de quem tá aqui querendo aprender para conviver melhor, ajudar até essa pessoa a se reajustar, o que é muito complexo, tá, gente? Sim, o narcisista perde grandes oportunidades, mas assim, grandes, tá, gente? Muito grande. Bem, o que nós vamos aprender com essa live aqui de hoje? O que nós vamos aprender com essa live de hoje? Que existem pessoas que funcionam assim, que você que é a vítima não é culpada, querida. Se o boy tá te desconstruindo, né? O boy lá, o seu boy, seu namorado, seu marido, né? Quer botar você na caixinha, você não pode ter amizade com ninguém, você não pode trabalhar, né? Aquela coisa, né? Abusiva. Isso é um sinal vermelho. Jovem, menina, se você tem um namorado que fica regrando você, que fica ajustando você como se fosse seu pai, tem alguma coisa errada. Namorado não é marido. E namorado não foi feito pra ficar ajustando e regulando namorada. Namorado não paga boleto, tá? Tô falando aqui bem claro, entendeu? Bem claro aqui. Tem muita menina aí, muita mãe despreparada, né? As meninas vão, tem um namorado. Porque o fulano de tal não quer. Oi, quer o quê? Se liga, tá? Se liga, porque se tiver padrões abusivos, se eu fosse você, eu entenderia que isso é um sinal vermelho, tá? Excesso de cuidado, sufocamento emocional não é amor, é abuso, tá? Emotional abuse, é abuso, cai fora, tá? Eu tô falando aqui de eu, Ellen, tá?
Passei por 3 narcisistas. Então, eu sei o que eu tô falando, tá, gente? Então, autoridade, tá? Mas, Alice, você fala de sua vida, falo, meu amor, não tem problema não. Eu sou muito livre, tá? Tô nem aí pro preconceito, ó. Fui pro preconceito. Fui pra ele, tá? Whatever, ok? Whatever. Não tô nem aí. Eu tô aqui pra instruir e ajudar pessoas a não caírem em cativeiros. Amém? Pra ser liberta. Não é pra ser rebelde não, minha filha. É pra tu ser liberta, amém? É sobre isso, tá? Ai, meu Deus. Elane Barbosa. Um beijo pra essa linda. Só gente beautiful aqui. Então, meus amores, a educação e a redução do estigma. O que essas lives vão gerar de importância? Você identificar, você começar a aprender, você começar a colocar as coisas na sua devida caixa. E o melhor, né? E o melhor, você entender que existe saída. Existe solução, não é? E como a Amada aqui em cima falou, foram 23 anos que ela ficou com essa pessoa. E aquele relato daquela minha amiga, gente, o quanto ela disse assim pra mim, amiga, fala sobre esse tema, ajuda pessoas, porque eu fui uma dependente emocional. É como se o narcisista fosse a cocaína emocional da pessoa, tá? Cocaína é vício, libera dopamina, hã? É. E podemos quebrar o ciclo do abuso. Vamos quebrar o ciclo do abuso. Como? Psicoeducando as emoções, aprendendo o conhecimento, entendendo que existem critérios e entendendo que existem limites que a partir de hoje você vai começar a observar. Se fere a sua integridade física, moral, emocional e espiritual, você não pode permitir. Sabe por quê? Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Isso é lindo demais. Ele não tem relacionamento narcisista pra ninguém. Ah, mas a pessoa não pediu pra ser assim. Tá bom, foi o trauma. Ela se configurou assim, ok. Mas ela precisa de ajuda. E às vezes, gente, a gente quer entrar na síndrome da Mulher Maravilha ou na síndrome do super-homem achando que vai salvar alguém. Deixa eu te falar. Ninguém salva ninguém, só Jesus Cristo, tá? Só ele, mais nada. Eu não vou salvar ninguém. Nem minha filha. Nem a salvação de minha filha Helena. Hã? Então, gente, realize that, tá? Realiza. Estamos aqui num ambiente para podermos aprender, para podermos expandir a nossa mente e entender que existem ferramentas para que você possa se proteger, dar orientação, tá? E lembrando, gente, que eu já tô aqui fechando a live. A live vai ficar gravada, tá? Essas séries de lives aqui, narcisismo e suas facetas, tá? Essa primeira live de hoje foi uma live de instrução. Segunda que vem vai ter mais conteúdo. E eu estou lançando aqui meu canal exclusivo dentro do Instagram. Para quem quiser aprofundar mais sobre isso, eu vou liberar nos stories, ensinar a falar mais sobre, tá? Os mapas mentais das lives estão no conteúdo exclusivo. O conteúdo exclusivo é um valor simbólico, acho que de R$6, para a pessoa ter direito a esse conteúdo exclusivo aqui, tá bom? Que é liberado pelos stories, vai estar lá no meu destaque. Então, gente, gratidão, obrigada por todas as pessoas que estiveram aqui. Obrigada a você que vai assistir essa live. Então, você que quer instruir, você que quer ajudar aquela amiga que tá precisando realize that, tá? Realizar que precisa sair desse lugar, manda esse aviãozinho para pelo menos 2 pessoas. Gente, que Deus abençoe vocês, que vocês possam ter uma semana abençoada, porque eu entendo que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Isso é um princípio da semeadura, não é? Então eu amo compartilhar, porque eu sei que esse conhecimento, ele pode mudar uma história, uma vida, assim como o dia mudou a minha, tá? Quem fala aqui é uma sobrevivente, quem fala aqui é uma pessoa que redirecionou sua rota pela graça de Deus, por pessoas que Deus colocou no meu caminho, e eu tô aqui para ser um canal sobre a tua vida e derramar para que você não leve tanto tempo para chegar onde Deus quer para sua vida, amém? Um beijo. E só para fechar, respondendo, ninguém nasce narcisista, tá? Você se constrói. Tem um fator genético, mas tem um ambiente, tá bom? Gente, beijo no coração. Fica com Deus e até a próxima segunda. Bye, bye.